Vamos embora. Olá, meus amores! Tudo bem com você, galera do primeiro ano? Eu sou a professora Tainá de Língua Espanhola. Isso mesmo! Vocês viram lá na unidade 1 com a professora Aila, na apresentação, que somos eu e ela. E agora na unidade 2 vai ser todinha nós aqui, eu e vocês. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Conseguiram evoluir já um pouquinho? Já conseguiram se acostumar com essa nova ideia, com essa língua linda que é a língua espanhola? Eu espero que vocês estejam gostando das nossas aulas e agora a gente tem mais uma unidade repleta de coisas legais para vocês. Então, vamos ver qual é o conteúdo, quais são os conteúdos que nós vamos trabalhar nessa unidade. Então, vamos lá para o slide. Nessa unidade, nós vamos trabalhar como me comunico. Nós vamos falar de dónde estou e que horas son, lo que nos hace confundir, dónde estamos, los tiempos de pasado e advérbios. E é isso, galerinha. Eu espero que vocês estejam aí prontinhos, com os cadernos na mão, lápis, caneta, tudo que é possível, dicionário, Google Tradutor ou seja lá o que for, para poder a gente mergulhar nessa nova unidade. Então vamos ver as competências gerais dessa unidade. Vamos lá. Identificar manifestações culturais do eixo temporal, reconhecendo momentos de tradição e de ruptura. Compreender a língua espanhola como veículo de interação em variados contextos e necessidades comunicativas. As habilidades da aula de hoje são compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais e ou culturais, escolher o registro adequado às situações no qual se processa a comunicação e o vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar. Conhecer a função e uso dos verbos, artigos, substantivos, adjetivos, numerais, pronomes e advérbios. E é isso, galera. Preparados? Então, vamos ver do que vamos falar hoje. A nossa aula de hoje é a 8.1, então simbora lá. Hoje, como eu falei para vocês, a primeira aula é Dónde estou e que horas son. Nessa aula, nós vamos trabalhar los numerales cardinales, las horas, los estabelecimentos públicos e também conhecer algumas expressões do Peru, certinho? Então, de novo, numerales cardinales, las horas, estabelecimentos e espaços públicos, aqui a gente vai falar um pouquinho de vocabulário e conhecer expressões do Peru. Então, vocês já conheceram expressões de 5 países. Hoje nós vamos conhecer de mais 5. Hoje não, nessa unidade, né? Nós vamos conhecer de mais 5 países. Então, simbora. Vamos começar aqui com essa parte dos numerais cardinais. Por que, professora, que eu preciso saber dos números? Primeiro, porque existem algumas peculiaridades dos numerais cardinais na língua espanhola, algumas diferençazinhas, sabe? E essas diferenças, galera, elas vão ajudar vocês lá na hora que a gente vai trabalhar as horas, os dias dos meses e muitas outras coisas, porque a gente sabe que os números, eles estão em nosso dia a dia muito mais do que a gente imagina. Para que serve e o que indicam os números cardinais? Assim como na língua portuguesa, os numerais cardinais indicam quantidade de elementos
Ele, como eu falei para vocês, ele possui algumas peculiaridades em relação à pronúncia na língua espanhola. Então, vamos ver quem são eles. Nós temos aqui cero, uno, dos, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10. Vamos parar aí. Eu gostaria muito que vocês aí agora começassem a treinar, porque quando a gente pronuncia corretamente as palavras, tudo se torna muito mais fácil. Tudo é muito mais explicado e a gente consegue entender bem melhor. Então, a pronúncia correta é muito necessária. Por isso, eu vou repetir agora de 1 a 10 novamente e vocês vão aí nas suas casas, nos seus computadores, na sua escola, repetir comigo, tá bom? Então, vamos lá repetir. Cerro, olha o R, lembra lá do alfabeto? O R, ele é sempre vibrante, então fica cerro, cerro, não é zero. Lembra também que o E, ele tem som de E e não de E. Então, cerro, uno, cerro, uno, dos, dos. Esse S vai ser ali com a sua língua encostando nos dentes. Então, vai fazer quase uma bochechinha do Kiko, do Chaves, sabe, gente? Vai ficar ali um, dos, três, a mesma coisa, a língua encosta nos dentes. 4, lembre-se sempre do R, tá? 5, 6, 7, 8, olha o CH tem o som do tchê, então vai ficar 8 e não ocho, tá bom? 8, 9, o V tem som de B, 9, 10, 10. Vamos continuar então agora. 11, repitam comigo. 11, 12, 12. Você lê ali, se você fosse ler em língua portuguesa, você ia dizer que era doce, né? Mas, por enquanto, todavia, entretanto, a pronúncia correta em língua espanhola é doce. Olha o E e olha o O, tá? Sempre ali fechadinho. 12, 13, 13, 14, 14. O Z, galerinha, ele vai ter um sonzinho do nosso SS da língua portuguesa. Vai ficar s, 14, 14. 15, 15. Vamos à frente. 16, 16, e aí esse 16 aqui a prof esqueceu de colocar o acento, mas tem um acento nesse E. 16, 17, 17. Então, você vai lembrar que você vai escrever o 10 mais o 6, o 10 mais o 7. Então, 16, 17, 18, 18 e 19. Chegamos no 20. 20. Prestem atenção, olha só como é que ele é escrito. 20, não vai ser 20, tá bom? 20 seria você lendo em língua portuguesa, mas a pronúncia correta é 20. O V com som de B, o E com som de E e assim sucessivamente. 20, 20 é o nosso 20. Quando chegamos em língua portuguesa, nós temos 21, então ali é o 20 mais o E mais o número, a unidade, né? 1. Mas em espanhol não vai acontecer assim. Olha como é que vai acontecer.
21. Olha só a diferença, ele vai juntar tudinho. 20, o Ezinho lá do final vai se transformar em I e você acrescenta 1. 21. Deixa eu apagar que ficou muito feio, né? Vamos apagar tudinho aqui. 21. 22. Continua a mesma coisa. 23. Olha o R vibrando. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. Não esqueçam de repetir. Eu sei, eu presinto se vocês estão aí repetindo comigo ou não. Eu sei que tem uma galerinha aí que não tá nem aí para repetir. Olha, olha, hein? Vamos lá. 28, 28, 29, 29 e chegamos no 30. Em português, 30. Em espanhol, acrescenta um Ezinho. 30. A partir do 30, sim, nós vamos fazer muito parecido com o da língua portuguesa. Olha o meu 31 aqui, ó. 31. 31. Certo? Aí vai 32, 33 e assim sucessivamente. Certinho, galera? Por que a gente está trabalhando os numerais cardinais? Porque nós precisamos para este novo assunto. As horas. Professora, mas hora não é tudo igual? Em todo canto não se usa a mesma coisa? Não! Em espanhol, nós falamos as horas de forma diferente da língua portuguesa. É muito importante vocês prestarem atenção nesses pequenos detalhes que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá. Quando o meu ponteiro maior, que é o ponteiro de minutos, e aqui o de horas, quando o meu ponteiro maior, tudo que eu vou falar, na verdade, aqui, abrindo um parênteses, está se referindo a quê? Está se referindo ao meu ponteiro maior, tá bom? O ponteiro de minutos. Então, quando o meu ponteiro maior estiver no 12, que aqui a gente fala 12 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas em ponto. Em espanhol, nós falamos una en punto. En punto. Então, quando o meu ponteiro maior estiver no 12, é muito parecido com o da língua portuguesa, porque nós falamos em ponto. Em espanhol, em ponto. Não é puento, viu, galera? Olha o portunhol aí, cuidado, hein? En ponto. Quando o meu ponteiro maior estiver no 1, que é 5 minutos, né? A gente pode contar que depois do 12 nós temos 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Então, quando chegar aqui no 5, nós temos I5 ou mais 5. Então, digamos aqui, são as 3. Digamos que esse meu ponteiro maior está apontando aqui para o 1. Deixa eu mudar de cor para ver se aparece melhor. Apagando, vamos de vermelho. Meu ponteiro maior apontou aqui para o 1. Então, são 3 e 5 em língua portuguesa. Em espanhol, nós falamos son las 3. Son las 3 e 5. Ou mais 5. Então, você pode usar as duas formações. E ou mais. Certo? E 5 ou mais 5. Quando, vamos tirar agora, vamos para o próximo. Vamos lá, vamos de 5 em 5, tá? Mas se tiver no sexto pontinho aqui, vai 6 e 6, no 7 e 7, no 8 e 8, no 9 e 9, aí chegamos no 2, que é e 10 ou mais 10. São as 3 e 10. No caso do nosso reloginho aqui, a gente pode perceber que está no 7, né? No número 7 aqui. Então, são as 3 e 7, ou são as 3 mais 7. Mas se tivesse no 2,
y 10 ou más 10. Agora a gente chegou no que é mais diferente do que você imaginava, no 3. Para os falantes de língua espanhola, eles imaginam assim o relógio como se fosse uma grande pizza cortada em 4 pedaços. Então, nós temos aqui 1/4, 2/4, aí aqui a mesma coisa, 3/4. Então, são um relógio dividido em 4. Quando chega aqui nesse 3, é 1/4, não é verdade? É 1/4 de hora. Se passou 1/4 da hora. Vamos apagar essa bagunça, professora? Então, nós não vamos falar, como na língua portuguesa, 15. São las 3:15, ou são las 3 más 15. Não vamos falar 15, nós vamos falar quarto. Essa é uma das primeiras diferenças da língua espanhola. São las 3:15, certo? Não esqueçam, no 3/4, são las 3:15. Quando chega aqui no 20, que é o número 4, são las 3:20 ou são las 3 más 20. No 5, que é o nosso 25, e 25 ou mais 25. Quando chega no 6, é igualzinho da língua portuguesa, e meia. Só que em espanhol não se fala meia, se fala média, porque é a metade de uma hora completa. Então, são las 3:30, são as 3:30. Certinho? Agora, deixa eu tirar o meio aqui. Agora vem uma outra peculiaridade. Prestem bastante atenção no que eu vou explicar para vocês. Quando, como eu falei para vocês, os falantes de língua espanhola, eles pensam no relógio totalmente diferente. Quando é do 1 até aqui o 29, eles vão pensar no más. Então, eu vou colocar, são las 3 más, e ou más, né? São las 3 más, são las 4 más, e assim sucessivamente. São las 11 más, são las 12. O que vai mudar, esse más, é se referindo ao ponteiro de minutos, tá bom? Que é o ponteiro maior aqui. Só que quando ele passa aqui do média, da meia hora, eles já pensam no relógio de uma forma diferente. Eles pensam descendo aqui novamente. Só que descendo os números, eles vão pensar menos. Como assim, professor, em menos? Em língua portuguesa, a gente fala assim, faltam 15 para as 10, faltam 20 para as 11, faltam 20 para as 5, faltam 25 minutos para as 4, faltam 3 minutos para 1, e assim sucessivamente. A gente começa a falar quanto está faltando para a hora seguinte, não fala? Não é assim que a gente fala em língua portuguesa? Então, em língua espanhola, essa ideia. Eles não vão falar assim, eles não vão pensar na hora em 1:31, 1:35, 1:40, 1:50. Eles não vão pensar dessa maneira. Eles vão pensar com aquele outro pensamento que a gente costuma falar. Faltam tantos minutos para tal hora. Vamos voltar lá no slide para vocês verem se conseguem entender melhor. Então, vamos lá. Então, pensando nisso, vamos lá. Apagando aqui tudo. Quando o ponteiro maior estiver depois do 6, nós vamos falar menos. Então, digamos que o ponteiro maior, o menor continua aqui no 3, vamos deixar ele quietinho aí no 3 do jeito que está, e o maior, ele está aqui no 7. Em língua portuguesa seriam 3:35, né? Mas eu também poderia falar faltam 25 minutos para as 4, né? Faltam 25 minutos para dar 4 horas, porque é a hora seguinte depois do 3. Certinho? Então, pensando assim,
nós vamos falar em língua espanhola. Son las 4, pensa na próxima hora, pensa na hora que vem depois, já que está aqui o 3:35, né? 3:35, então eu vou pensar em 3:35 ou 25 para as 4. Em língua espanhola, son las 4 menos 25. Então, é porque é 4 horas, só que menos 25 minutos. Conseguiram compreender? Eu sei que às vezes pode parecer um pouquinho confuso, mas com a prática a gente vai se acostumando, tá bom? Mas não se esqueçam, tem dúvida ainda? Ficou dúvida sobre as horas? Manda mensagem para mim, escreve lá no YouTube, pede para o seu professor presencial, não importa como, eu vou responder vocês, tá bom? Então vamos seguir. Quando chega no 8, é menos 20. Então, son las 4 menos 20. Então, são 4 horas menos 20 minutos. Então, vai dar 3:40, se a gente fosse traduzir para a língua portuguesa. Certinho? Vocês lembram que quando eu falei do 3, quando chega no 3, eu falei que é quarto? Não é com que, perdão, deixa eu apagar aqui. Quando chega no 3 é quarto, um quarto de hora, e quarto. A mesma coisa vai acontecer quando chegar no 9, só que é menos quarto, porque é de novo um quarto da hora. Então é menos um quarto da hora. Certo? Seguindo. No 10, menos 10. No 11, menos 5. E aí a gente chega novamente no en ponto. Certo, carinhos? Compreenderam? Então, só para ficar mais claro, vamos dar uma olhadinha aqui nesse relógio. Então, aqui eu mudei do 3 para o 9. Então, vamos lá. Son las 9 en punto. São as 9 em ponto. Son las 9:15. Não é e 15, é e quarto. Son las 9:30. Olha aqui. Son las 10, porque está pertinho já de dar 10 horas. Son las 10 menos quarto. E aqui, son las 10 en ponto. Então, a gente viu toda a trajetória do relógio até das 9 horas até chegar às 10 horas. Lembrando sempre que do 12 ao 6 a gente pensa em menos e do 1 ao 6 nós pensamos em mais. Certinho? Compreenderam? Entenderam? Ficou alguma dúvida em relação às horas? Sim, não, talvez, quem sabe, foi um pouquinho confuso. Não se preocupa, galera. É o que eu falei para vocês. Não se esqueçam, não fiquem envergonhados, não se acanhem. Vocês têm todo o direito e dever de tirar as suas dúvidas. Então, mande ali uma mensagem para mim no YouTube, ou ainda mande uma mensagem para o seu professor presencial e diz: olha, professor, eu não estou entendendo bem a questão das horas. Teria como a senhora perguntar da professora Tainá ou da professora Aila como é que é essa questão da hora para eu poder tirar essas dúvidas? Beleza, a gente responde o mais rápido possível para você, tá bom? Então, sim, bora para outra parte agora. Vamos lá para a gramática. Então, simbora. Se bem que a gente ainda estava na gramática, né? Só que agora vamos falar um pouquinho de verbo. Vamos falar da perífrase de futuro. O que é uma perífrase, professora? Que nome mais diferentão é esse? Perífrases ou perífrase verbal, que é o caso que a gente vai trabalhar, é o uso de um verbo auxiliar conjugado, seguido de um verbo no infinitivo. Como é no infinitivo? É quando a gente fala ele sem conjugar. Cantar, andar, bailar, caminhar, beber e assim sucessivamente. Ou ainda no gerúndio, ou andando, cantando, ou no particípio. Cantado, hablado e assim por diante. Ele vai funcionar como se fosse um verbo só. Isso mesmo. Ele vai ter o sentido de uma ação.
os dois juntos, o auxiliar junto com o verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio. Com a conjugação completa em todos os tempos. Como é que vai ser essa conjugação completa? A gente vai já ver. Em todos os tempos, modos, pessoas e possui sujeito e complemento. A perífrase de futuro é quando eu quero me referir a algo que vai acontecer no futuro. Mas que futuro é esse? É um futuro bem distante? Não, galera. É de um futuro próximo que eu estou falando. A perífrase do futuro, ela é usada para expressar uma ação que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, semana que vem ou até mês que vem. Mas não algo assim de longo prazo, algo muito distante do presente. É algo bem pertinho. Então, como é que acontece essa perífrase do futuro? A perífrase do futuro, eu vou usar o meu verbo ir conjugado no presente do indicativo, o a e o meu verbo no infinitivo. Por exemplo, en el sábado voy a hacer una fiesta. Em língua portuguesa, nós também temos esse uso da perífrase do futuro, só que não utilizamos esse a em língua portuguesa. Olha a tradução. No sábado, vou fazer uma festa. Viu? Eu não vou falar vou a fazer uma festa, mas em língua espanhola é totalmente necessário o uso desse azinho, tá bom? En el sábado voy a hacer una fiesta. Mas, professora, como é que eu conjugo o verbo ir no futuro? Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Vamos repetir comigo para ficar bem gravadinho? Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais e ellos van. Só para ficar bem certinho na cabecinha de vocês, é o uso do verbo ir conjugado, mais o a, mais o infinitivo, que seria o verbo comer, sair, beber, hacer, ser, ou qualquer outro verbo que a gente utiliza. Certinho? Só que também, o que pode me ajudar a falar desse futuro próximo? Os meus marcadores temporais, marcadores temporales, que ele vai indicar o tempo que vai acontecer. Pode ser por la noche, en breve, en la próxima semana, en el próximo lunes, el próximo fin de semana, el próximo mês e muitos outros. Como temos aqui os nossos exemplos. En el lunes va a llegar su regalo. Na segunda-feira vai chegar o seu presente. Mañana vamos a necessitar mucha ajuda. Amanhã vamos precisar de muita ajuda. Então, viu aqui os meus marcadores temporais? Lunes, mañana. Certinho? Isso vai muito ajudar você a indicar em que localização que está, se é mesmo o uso da perífrase do futuro, que é um futuro breve. Eu trouxe para vocês aqui, ainda sobre a perífrase do futuro, uma tirinha aqui do Garfield, onde ele fala, vamos aqui que esse N está meio apagado, é um N aqui, ó, no te muevas, sabes lo que va a pasar, ele está falando a balança que está falando ali para o Garfield. Não se mexa, você sabe o que vai acontecer. Te vas a subir, te voy a decir que estás gordo, después te vas a enojar y me vas a patear. Olha aqui o uso de várias perífrases do futuro. Sabes lo que va a pasar, te vas a subir, te voy a decir, después te vas a enojar y me vas a patear, que é me dar chutes. Bueno, empecemos outra vez. Aí o Garfield fala, sube, gordiflón.
Olha que engraçada essa tirinha do Garfield, né? Essa balança diz para ele, não se mexa. Você sabe o que vai acontecer. Você vai subir. Isso, olha só a questão, falando do futuro bem próximo. Se você fizer isso, olha o que vai acontecer. Vai, no futuro próximo. Você vai subir, eu vou dizer que você está gordo, depois você vai ficar com raiva e você vai me chutar. E aí, antes que ele suba, a balança já chama ele de gordinho, né? Porque todo mundo sabe que o Garfield come e muita lasanha. Vamos lá, resumindo a perífrase do futuro, podemos usar para descrever uma ação que vai se realizar imediatamente. Oi, vou ordenar minha casa. Hoje eu vou arrumar a minha casa. Para descrever uma ação que vai acontecer, uma ação futura, mas de um futuro próximo. A partir de amanhã, vou ter mais trabalho. A partir de amanhã, eu vou ter mais trabalho. Para refletir uma intenção, prometo que no sábado vamos a comer pizza. Prometo que no sábado nós vamos comer pizza. Tranquilos, certitos, estão listos, estão prontos para irmos para vocabulário, galera? Essa parte eu amo ensinar vocês palavras novas. Ops! Palavras novas, vocês viram? Fiquei até nervosa. E também ensinar coisas novas, o vocabulário, a forma de falar. Então, sim, bora para o vocabulário de hoje. Hoje nós vamos falar dos estabelecimentos. Então, como é que nós vamos falar ali a universidade? Olha os jovens ali saindo da universidade. Universidade em espanhol é universidad. Universidad. Teatro. 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 Olha só a diferença. Em português, teatro ou teatro, como algumas pessoas falam. E em espanhol, teatro. Olha o A aberto. Restaurante. Restaurante. Olha como a escrita é igualzinha, mas a pronúncia muda. Restaurante. Polícia. Ali a gente pode ver um carro de polícia. E essa palavrinha, polícia, ela vai mudar o tom, que em português é polícia, em espanhol, policia, que nós vamos ver numa aula bem próximozinho os falsos cognatos, então ele vai explicar ali sobre esse heterotônico, que é mudança de tonalidade. Ele serve tanto para falar do local, que é a delegacia de polícia, quanto para a pessoa trabalhadora, a profissão, que é policial. Policia é tanto o espaço quanto a profissão. Supermercado, supermercado, supermercado. Prefeitura, ayuntamiento, ayuntamiento. Eu posso falar ayuntamiento ou posso falar ayuntamiento. Esse Y tem essa variedade. Você pode usar tanto como som de I, quanto como som de J. Ayuntamiento ou ayuntamiento. Hospital, hospital, hospital. O A aberto e o L com som de L. Museu, museu. Livraria, que é livraria. Correio, que é os correios, mas em espanhol nós tiramos o I e o S, fica correio. Escuela, escuela ou escuela. Você pode quase suprimir o S, escuela, como falar também escuela. Iglesia, iglesia ou iglesia. Bar, ops, passou. Nós temos aqui el bar. O bar não é o bar ali de bebida. O bar é a lanchonete em espanhol. Então, nós temos el bar para uma lanchonete.
Panaderia, que é a minha padaria. Heladeria, para a minha sorveteria. Cine, para o cinema. Aí vai depender tanto para o cinema, espaço, quanto para o filme também que a gente vai assistir. El cine, el cinema. Carniceria é o açougue. Carniceria, por quê? Porque é onde vende carne. Carniceria. Faltou um R aqui, profe. Carniceria. Zapataria. Olha o Zzinho aqui com o som do meu SS da língua portuguesa. Zapataria. Gasolineira. Lugar bem movimentado por quem tem carro e moto. Gasolineira. Onde vende gasolina. É o posto de gasolina. Aqui o lugar preferido das meninas. Peluqueria. O salão de cabeleireiro. El hotel, hotel. Assim como a polícia serve para o espaço quanto para a profissão, bombeiros também, tanto para o corpo de bombeiros quanto para o profissional bombeiro. Tienda, tienda é o mercadinho, a vendinha, ali o seu Zezinho da esquina, então é la tienda. E el banco. Ainda para encerrarmos a questão de vocabulário, vamos ver ainda mais espaços públicos. Nós temos no espaço público el semáforo, el viaducto, olha o Czinho, viaducto, la rotonda, rotonda é a bola, né? Que algumas pessoas falam, é a rotatória. La cloaca é o esgoto da língua portuguesa. Esgoto é cloaca. La acera, que é a calçada. Acera é calçada. Parada de autobús, que é o ponto de ônibus. La puente, e aí na sua cidade tem muita ponte? Eu fui em uma escola em Espigão que nós passamos por 14 pontes, galera. 14, foi o recorde de ponte que eu já passei na minha vida. Conta para mim se para chegar na sua escola tem muita ponte também. Então eu passei por 14 puentes em Espigão para chegar lá na escola Jean Piaget. Bifurcação é aquela rua que ela não tem saída. Ela vai ou para um lado ou para o outro, que é uma bifurcação. Diferente do cruzamento, que é el cruce, que é aquela rua que cruza e você pode ou seguir em frente ou ir para um lado ou para o outro. La plaza, el túnel e la desviação. La desviação é o desvio, é quando acontece alguma obra na rua ou na calçada que tem aquelas plaquinhas aqui, ó, que estão indicando que vocês têm que desviar. Certinho, galera? Agora é um momento de a gente pôr as nossas malas no avião ou no navio para viajarmos. Então, vamos viajar para o Peru e roda a vinheta. Galera, pousamos no Peru, meus amores. Então, nem vamos perder tanto tempo porque vocês viram, né? Eu falo demais, eu gosto mesmo de falar e é muita emoção estar aqui pertinho de vocês de novo. Então, vamos lá para conhecer algumas expressões, um vocabuláriozinho lá do Peru. Então, simbora para o slide. Bacana, bacana é uma palavra utilizada para explicar algo bom. É igual o nosso bacana da língua portuguesa.
é como ótimo, incrível, muito bom. Só que quando a gente fala que uma coisa é bacana em língua portuguesa, a gente acaba dizendo assim, ah, é bom, não é aquelas coisas, mas é bom. Só que em língua espanhola não. No Peru, bacana é utilizado para dizer algo que é super top das galáxias. Então, ustedes son bacanes. Vocês são muito top da galáxia. Também pode ser usado para concordar com alguma coisa. Pata é uma gíria peruana que significa amigo, alguém que pode se confiar e contar a qualquer momento. Tono é uma palavra utilizada para se referir a uma festa, para dançar. Ou seja, se você quiser se divertir quando for para o Peru, pergunte por um tono. Rubia. Rúbia, os peruanos muitas vezes se referem à cerveja. Por que rúbia? Porque rúbia é loira em língua portuguesa. É igual ao português, as pessoas costumam dizer, vou tomar uma loira gelada, que é a cerveja. Quepinha quer dizer que falta de sorte ou que má sorte. Que palta, expressão usada para expressar vergonha. Que vergonha, que palta. Que parra, frase que expressa animação. Por exemplo, que bom, que lindo, que parra. No seas sapo, essa expressão é usada para dizer que para alguém não ser intrometido, para que a pessoa não se intrometa naquilo que não foi chamado. Então, não seas um sapo. E para finalizarmos, al toque, que quer dizer agora mesmo ou imediatamente. E é isso, galerinha do primeiro ano. Chegamos ao final da nossa primeira aula da Unidade 2. Eu espero que vocês tenham curtido bastante e nós nos vemos daqui a pouquinho na nossa atividade. Hasta pronto!